cabeça muito boa, tal. Eu nunca percebi nada assim de preconceituoso, muito pelo contrário, porque ele casou com uma baiana. Bom, isso aí já é um sinal de Foi ver o que racionalidade. a baiana tem. É Mas, interessante. mas ali é um pacote, né, Célia? Porque é sérvio contra croata, contra albanês, contra não sei o que, uns com os outros ali. E aquela cutucância o tempo todo, aquela cena, cadê as armas, não sei o que, é o tempo todo. Né? É o tempo, não para. Assim, né? Eu acho que exatamente. Eu não tinha visto o filme também. Eu cheguei uns 5 minutos atrasado, já tinha começado, né? Mas realmente é isso aí, né, Ricardo? Ele pegou uma região que é brava. Ali o pessoal é bravo, né? Ali não tem conversa, né? Ali não tem, tanto que foi aquela guerra pesada, né, entre eles que dividiu a Iugoslávia e é uma coisa histórica, né? É uma coisa cultural, é uma coisa assim, enfim, para a gente é muito estranho, né? Porque a gente é o Brasil, né? Onde todo mundo aqui tem preconceito, mas convive, né? Agora ali e o nome do filme, eu queria saber, aliás, eu não consegui descobrir se o nome do filme realmente o significado é esse mesmo, né? Porque diz que é baseado numa peça, né? Com esse nome. Make sure that you can. Mas o nome mesmo, eu não sei se é esse mesmo, né? Porque ele fala de muitas coisas e ele vem com esse tom. Se vocês perceberem a música, é o tempo todo assim, como se fosse um tom de circo, de farsa, né? De um tom às vezes meio Fellini, quase às vezes, né? Mas ele está falando de coisas assim pesadíssimas. Eu acho que foi a maneira que ele encontrou para falar de coisas pesadas, sem entrar em discurso, né, demagógico ou político, ou retórica política, né? Ele mete o pau em todo mundo, do prefeito, do partido, da religião, das pessoas. Não tem um que sobra ali, né? E, aliás, o que eu achei mais... Bom, eu não vou falar, eu falo depois, né? Vamos ouvir as pessoas. Tá todo mundo, tá todo mundo caladinho, né, Ari? Com relação à música, me remeteu muito àquela coisa do realejo, sabe? Parece tipo, ó, tá começando tudo de novo, ó, é o mesmo filme, era o mesmo início, né, da música, que parecia que ia ser algo diferente, não. Geralmente tem uma música para cada cena, para cada situação. Esse era mesmo um realejo, né? Podia mudar, e era tudo do mesmo jeito, só se permitia aquele quadradinho. E o que ele estava fazendo estava saindo exatamente do quadradinho, né? Então, vai ser um realejo. Eu gostei do ator. Realmente, eu não esperava o cara daquele jeito. Não. Eu gostei um bocado Muito bom. do cara. Ali é todo mundo bravo, né? As mulheres, os homens, não tem ninguém ali que vamos levar uma conversa, vamos no bar, vamos se acertar. Ali não tem acerto, né? Eu lembro quando o Tito, logo depois da morte de Tito, aquela história, quando a Iugoslávia começou a se fracionar, né? Eu lembro que eu vi uma entrevista de um cartoon ilustrando a entrevista de um cara na Economist, que era assim, era uma sequência. Fulano, aí tinha um velhinho atirando num cara mais novo, mas acabava num bebê, um vingando a morte do antepassado. Era aquela coisa assim que ia, sabe aquela coisa assim que ia ad infinito, assim, sabe, espelho na frente do espelho. Mas eu concordo com a Maria. Eu acho que o tema era tão pesado que ele quis fazer uma coisa tipo como se ele estivesse brincando no começo com a gente, né? Porque a gente cai naquilo como se fosse uma comédia, aquela coisa divertida, vamos só furar a camisinha para ver o que dá. E a gente vai acreditando a gente é tão inocente quanto ele, né? E aí depois começa a ver as consequências que, na verdade, não é nem só as consequências da camisinha furada, né? Na verdade, é toda a podridão que tem por trás também, né? E aí...
Mas se fosse de outro jeito, ia ser extremamente pesado, né? Não sei nem se a gente conseguia assistir, né? Se ele começasse já pesado, a gente não ia assistir, né? Não sei, a maioria, né? Não, o cara levou... Desculpa, falando. Não, eu acho que, inclusive, ele até consegue colocar a situação das mulheres, né? Quase que como objeto mesmo, e só servindo para gravidez, e o outro que prende a mãe do filho, né? Do neto. É impressionante, ele faz de uma maneira muito leve todas as críticas sociais, e fora essa questão regional, né? Que a gente conhece pouco, a gente sabe muito pouco. Então, ele consegue juntar tudo num filme realmente possível de assistir, né? Mas que a gente vai pensando, gente, de comédia não tem nada, né? Nossa, E aquela cena do padre lá, do bispo chegando é sensacional, né? Isso, aquele arte, né? Mafioso, magnata. É o poder da Igreja Católica, né? Exatamente. Achei forte também isso. Bem, a crítica. Vai todo, né? E para acabar com o padrezinho mais velho sendo responsável pela morte da menina, assim, aquela cerejinha no bolo. Né? E o padre simpático, né, que resolvia tudo, que dava penitências leves, né, porque ele tinha maior filha, porque ele dava penitências leves e tal. Não, realmente. Será que esse diretor não tem outros filmes? Porque devem ser bons. Não sei. Aliás, esse filme assim, eu fui atraído porque alguém me mandou procurar, acho que foi o Ari que mandou procurar um filme com temática do Dia dos Pais. Eu fui achando, caprichou, né? Eu achando tudo menos um filme light, assim, né? Aquela coisa para relaxar. Não. Ô, Ricardo, um filme bem leve, né? Bem leve para comemorar o Dia dos Pais, né? Uma coisa em família, né? Bem familiar. Muito afetivo, muito afetivo. Ricardo ser Ricardo, Ari. Ele não tem dedo bom para o cinema, para o filme. É uma coisa horrível. Todo mundo gostou de Irina Palma. Não vem que não tem, não. Irina Palma foi excelente. Mas você sabe que eu queria conversar com vocês sobre duas palavrinhas. Uma delas que o filme... Você já falou, né, Ricardo? Não há lugar para a inocência nesse lugar. Não há lugar para a inocência. Né? Apesar de que a criança, você vê, todo mundo quer a criança, mas é um terreno avesso à inocência. E o antídoto para tudo é a confissão. Quer dizer, você se confessou, você passa o problema adiante, né? Não, aliás, essa crítica... a música, é o realejo. É a música e é o realejo. Confessa, vai, é um círculo, não sai dali. Negócio. Aliás, essa críticazinha final foi de lascar, né, na igreja, né? Aquela coisa do o padre correndo para confessar para o outro, para contar para o outro, para contar para o outro. Não. É porque ninguém aguenta. É uma carga. Ele fala para o outro, como é que você vai lidar com isso? É uma carga muito grande. É uma carga emocional. É uma carga que ou o cara pira ou ele passa adiante, né? Ou ele pega um tumor, né? Porque no filme também ele termina com tumor, né? E ele fala, não vou tirar, né? Eu quero mais morrer mesmo. Não, bicho, assim, realmente, assim, a próxima vez eu acho que no próximo feriado, assim, no dia de Natal, eu vou botar assim, algum daqueles, assim, como estripar seu neto, alguma coisa assim. Ai, que horror! Porque vai ficar no pau a pau com esse, né? Assim, porque Jesus Cristo. Na realidade, o Ari falou da inocência, né? No início, ele pareceu a solução que ele arrumou. Em primeira instância foi, gente, muita inocência na cabeça dele, achar que ele era muito simples, né? Mas não tinha a menor dimensão de onde ia chegar. E naquele momento deu a impressão que era muito natural para ele, que ele estava brincando de Deus ali, né? Porque se estava furada. Não importa que o buraco é pequeno, se Deus achasse que tinha que vir, ia vir. Sabe? É meio que como um mensageiro direto lá de cima.
Eu achei que ele brincou de Deus aí uma parte, depois foi ficando assustado, mas em nenhum momento ele tentou se conectar, né? A gente podia A mandar atitude esse dele. filme para Edir Macedo. Assim, de presente, acho que ia ficar bem. Ele ia falar o que o bispo falou para ele. Ué, mas você não faz? Não é criança, né? Sabe? Dizendo, é assim mesmo que funciona. Ficou uma coisa pesada aquilo também, né? Exato, Quanto ao comportamento dos padres e bispos e pessoas do clero, né? Aquilo foi pesado, bem pesado. Agora teve uma coisa muito interessante, que naquela Eu não cena consigo que... som, mas também não vou entrar, não. Eu nem apareço lá, nem consigo som. Mas não deixa Tá com som. aparecer, não. O Tá som com tá saindo. Ô, Nancy, tá todo mundo lhe ouvindo. Você. Todo mundo lhe ouvindo, Nancy. Você pode não querer aparecer, mas tá todo mundo lhe escutando. Você está dizendo, Ricardo, que todo mundo está me vendo. Mas a história do que eu ia falar é o seguinte: você lembra aquela cena quando ele tá que o cara chega com um bebê, então, né? Tá okay. Para entregar tá para o okay. padre e toca o telefone celular. É aquela história. Se não fosse um telefone celular, tá certo? Aquele filme é atemporal. Ele podia ter acontecido em qualquer coisa. Acho que foi a única cena que eu me lembro assim que deu assim, isso aconteceu. Meu som, Liberto. Meu som. O barco do bispo e o bispo contando que aconteceu na Holanda, aconteceu na Alemanha, Isso aconteceu na normal. Inglaterra. Todos who is who, né? Da história A gente passa por cima e vai adiante, né? Senão eu ia ter que te mandar, ainda bem que você não fez nada, porque senão eu ia ter que te mandar para uma outra paróquia. Não é você não fez nada. Não é você não fez nada. Com criança. Com criança, exato. Então, eu não tenho que te mandar para uma outra paróquia, sabe? Para um outro lugar. Quer dizer, a punição dele, né, pelo erro, pelo pecado, não, vou te trocar para abafar a coisa. É bem muita coisa que fica por baixo do pano, né? Mas foi bem isso, né? Foi bem mas isso. por isso a importância daquele filme Spotlight, né? Exatamente. Dos jornalistas americanos que denunciam, né? Aliás, esse filme é de 2013, 2014. Isso não foi na época que estava estourando também esses escândalos? Foi mais ou menos nessa época ou foi antes? Eu não lembro. Isso acho que o mundo é mundo. Não, é temporal. É temporal. Acho que é antes, Ari, acho que é antes. Foi antes de estourar os escândalos? Acho que foi antes. Eu acho que não, eu acho que foi depois, porque ele cita os Estados Unidos, um dos países que ele cita naquela cena lá, dizendo aonde tinha acontecido as coisas com criança, lá que está o bispo falando, um dos países que ele cita é os Estados Unidos. Então, Austrália. É verdade, ele cita vários países. Eu acho que foi então logo depois que começou o que eles devem ter sofrido lá naquela região também, porque ali você não tem para onde escapar, né? Aliás, essa coisa de ele filmar como um microcosmo é muito legal, né? É uma ilha, é um microcosmo. Você não tem como fugir. Ali todo mundo se conhece, ali é pequenininho, ali o cara bota na parede quem tá com quem. Nossa, ele fez um infográfico, meu, no Flipchart. Faz o gráfico na hora, né? Fica um ou outro na dúvida, mas aquela banquinha é fantástica, aquela banquinha no porto de vender. Conforme o tamanho, foi interessante aqui. Aquela cena do tamanho é ótima também. Esse aqui. E teve uma cena em homenagem aos 60 a mais, vocês repararam, não repararam? Na cena que a velhinha entra na farmácia e pede, e ainda acrescenta um teste para a gravidez. Ainda um teste. Eu achei que o filme fala bastante de controle também, né? É como acho que a Sônia falou, né? De você querer controlar mesmo, né? E você vê que, assim, é uma análise bem minha. Como que começa o filme? Uma cidade, uma ilha, né? Um microcosmos, onde estava morrendo mais gente do que nascendo. Então, todo mundo tinha interesse em que nascesse mais gente. Então, ali se juntou igreja, né?
comércio, né, naquele carinha que tinha quem vendia as camisinhas, e o político. Todo mundo querendo ter o controle. E achavam que teriam, né? E, no fim, ninguém teve controle sobre nada. Essa foi o que eu vi aí do filme. É isso mesmo. Inclusive, cada vez que surgiu o problema, porque vários problemas diferentes surgiram com relação à gravidez, né? Cada um tinha um contexto específico. Ele deixa comigo. E ele interagia, e ele intervinha, e ele que tinha que solucionar, né? Na realidade, ele estava querendo tomar o controle das coisas de vez, né? Aí acentuou ainda mais o negócio de brincar de Deus. Exatamente esse controle. Eu estava lembrando, tem outra cena que foi muito engraçada. Aquela cena que eles estão na escada, chega aqui, o cara chega, bota o revólver, chega outro, bota a espingarda, chega outro, bota o... Puta, aquilo ali estava o próprio Três Patetas. Eu pensei que não ia acabar, que ia chegando gente mais e mais. O que vocês acharam da última cena com a menina? Foi bem impactante, né? A anja que vem buscá-lo. Aquela menina que morreu afogada, né? Que se jogou no... Não, eu acho que de cena ela foi a gota d'água, né? Para ele ficar doente, né? Ele já não estava mais aguentando. Eu acho que ela veio buscá-lo, de repente, absolvê-lo ou trazê-lo para onde ele teria, para encaminhá-lo para onde ele teria que ir, né? Ela foi a última ação, acho que aconteceu com relação a isso, que ele, antes dele pirar, né? Que a cena que começa... na verdade, ele não pirou, né? Ele percebeu que ele não era Deus, né? Aí que ele pirou. Mas aí é que tá. Qual foi a primeira cena do filme? Um lugar cheio de beijos, crianças gritando, chorando, ele deitado lá no meio, até que entrou aquele padre. Quando o padre entrou, não tinha criança nenhuma. Na realidade, as crianças choravam na cabeça dele, né? E ele fala que ele está grávido. Então, aquilo é bem louco, né? Aquilo faz a gente ficar pensando. Então, na realidade, eu acho que ele, de uma certa forma, pirou nesse assunto. Sim. Ele perdeu totalmente o equilíbrio. E acho que ele recobrou isso na hora que ele reviveu toda a história, agradeceu a punição que ele teve que passar com o tumor, ele achou que aquilo era a penitência dele. E aí vem uma menina daquelas, grávida, por obra dele, né, entre aspas, e leva ele embora. Para onde? Né? Provavelmente ele deve ter saído de cena da Terra, né, naquele momento. Eu acho que aquela cena final... Posso falar um pouco? Redime tudo, né? Está misturando aí. Cada um se confessa, e aí por isso que o outro sai correndo. Parece que alguém falou aí, né? Não sei se foi ali ou... Desculpa, gente, é que eu não consigo, a gente não consegue saber quando um entra, né? Eu acho que aquela cena final com a anja aí, entre aspas, com a menina, é como se ele fosse um perdão para ele. Como ele havia acabado de se liberar da culpa, falando para o outro padre, aquilo foi um perdão, foi uma remissão para ele, dos pecados dele, e ele segue com a menina, que foi a última vítima, na verdade, né? Na realidade, ela acolheu, né? Ali foi um perdão, eu acho. Eu também entendi para, limpar um pouco o peso. Isso. Sem saber para onde ele ia, porque também a menina não... Eu não sei, a menina foi abusada pelo padre, o idoso, ou ela era... Pelo idoso. Pelo idoso. Foi abusada, né? Não era que houve alguma coisa, porque ali todo mundo ia com todo mundo também, então eu fiquei na... Não, ali foi pedofilia. Pedofilia mesmo. Esse foi que pegou as crianças. Era uma criança, né? Quem não lembra que até que o cara fala no final que o nosso novo subbispo, sei lá, não sei o quê, que o cara ia ser promovido. Né? Exato. Ele estava preparado para continuar, né? Com a tradição. Essa tradição diabólica. Agora, vocês viram também que ele não perdoa a mídia, né? A mídia trazendo os turistas para a Ilha do Amor. É uma ilha paradisíaca. Da fertilidade, né? Não é do amor, da fertilidade. A Ilha do Amor, né? Que a mídia fazendo milagre a ilha. A água da ilha fazia milagre. A água da ilha. E matou o alemão, né?
Exatamente isso que eu ia falar. O mais engraçado é que o primeiro turista que chega é o alemão. Tá certo? Assim, primeiro. Tá? O primeiro casal que aparece lá é um alemão. Eu achei que aquilo ali é muito, cara. Assim, agora, quando a gente começa a pensar nesse detalhe, é que você vê a quantidade de crítica que o cara conseguiu empacotar num filme só. É, muita coisa. Totalmente fora daquela rotina da música que traz parecendo ser a mesma coisa. Eu acho que ele se refere às mesmas coisas em cada situação, acontecendo da mesma forma que continua acontecendo, inclusive, né? Muitas delas. Mas eu ia perguntar para vocês, agora especial para o Ricardo e o pessoal aí de Natal. A gente tem no Brasil umas cidadezinhas aí que tem duas famílias que brigam há quantos anos que se matam? 200, 300 anos? Onde que é? Em Alagoas? Onde que é o... Exu. Exu? Exu em Pernambuco. Pernambuco. E os caras vêm se matando há 4 ou 5 gerações. Se bem que isso parou, né? Parou. Mas eu ia comentar que isso lembra um pouco o nosso país também. Duas coisas. Essa cidadezinha e a questão do Paulo Gracindo, que eu falei na minha chamada lá do... É verdade. É verdade. Como é que chamava a mesma novela? Esqueci agora. Bem a Amado. Série. Bem O Amado. Bem Amado. Ah. Que era o contrário, vocês lembram, né? Era o contrário, ele queria inaugurar o cemitério. Não lembra? E não morria ninguém. Não morria ninguém. Né? A novela inteira era ele querendo inaugurar o cemitério. E é isso que você falou, com soluções simples, né? Bom, nós temos que inaugurar. Mata alguém. Põe veneno na água da cidade, alguém vai morrer. Eu acho que ele critica também todo mundo, nós. Por quê? Sim, Por quê? É verdade. Porque quando a gente pega um problema difícil e quer dar uma solução simples, não é simples, é simplista. Simplista. Fala, não, isso aí eu resolvo. Sei lá, não vou citar. Cloroquina. Não vou citar. Qualquer uma delas, quando a gente pega um problema complexo, social, político, econômico, e fala, isso aí é simples, faz isso. Né? Bala de prata. Ele critica isso também, que não existe solução simplista para uma sociedade complexa, pequenininha, mas complexa como aquela. Imagina, né, outras. Né? Então, eu acho que ele faz uma crítica a todo mundo. Quando a gente acha que existe uma solução simplista, bala de prata. Vamos eleger alguém, vamos fazer isso, vamos, sei lá, enfim. Ele faz uma crítica, mas tem uma hora que dá uma saída um pouco. Quando a Ana, a louca, entrega o bebê e fala, eles vão tirar de mim. E ele pega o bebê e eles amam o bebê, na verdade. Então, tem uma saída. Mas a Ana é a mais lúcida do filme, né? Exatamente. A mais lúcida. É a crítica toda a meio da hipocrisia que existe, né? E aí tem essa saída, porque no fundo ele mostra, tem uma saída. Basta a gente enxergar essa saída, né? É o que eu acho. Gente, quando o bispo fala de vários países onde isso acontecia, e ele deixou por último a Austrália. Uhum. E ele falou de uma forma mais pausada, mas meio dissociada dos outros, porque ele falou vários, depois aquilo ele trouxe. Será que ele estava falando, fazendo alusão à base inglesa perante a rainha a Austrália tem? Uma crítica indireta ao Reino Unido? Acho que não. Acho que não. Não? Porque a Austrália é toda muito... Não sei se ela é tão católica, eu acho que ela é mais anglicista, ela é mais nos moldes, eles têm o Dia da Rainha. Eu não sei se foi isso. Agora eu fiquei pensando, porque aquilo me chamou a atenção, o jeito que ele falou da Austrália. E aí agora me surgiu essa...
questão Não, que poderia mas ser. ó, olha a quantidade de detalhe, bicho. Isso é que está me deixando de bobeira com esse filme, porque é impressionante. Cada um está pegando mais detalhes, e o lugar é muito bonito. Nossa, O lugar é muito bonito. Aquela Ao mesmo coisa tempo meio triste, Sicília, né? Hã? Meio triste também, né? As É. cenas, as tomadas de cenas são muito tristes, parece muito fechado. O ambiente deve ser maravilhoso, mas eles fizeram dali muito... Aquele lugarzinho onde o padre morava, aquele ficar muito... Né? Geralmente onde tem água... Fúnebre, isso, fúnebre. Bem fechado. as pessoas Mas você sabe o que eu estou achando né? rico? As pessoas não riam. Hã? As pessoas não riam Sabe uma coisa que eu estou achando... Era muito cinza. É uma coisa que o Ricardo está falando, que eu estou achando interessante, além do filme. Se você assiste um filme desse, você vai ficar pensando nisso, maquinando, vai ficar pensando, vai analisar perante o seu mapa de mundo, mas o que está sendo muito rico, e eu estou vendo isso em todos os filmes que eu já assisti, do primeiro que eu fui convidada a assistir, eu tenho assistido todos. E eu vejo que a riqueza disso é cada um vendo o lado que chamou mais atenção, e eu acho que fica mais rico para todo mundo. Por isso que eu acho que ainda sempre aparecem mais pontos, que talvez a gente não se desse conta se estivesse assistindo sozinho. Né? Essa troca, para mim, eu acho fantástica. Muita gratidão por isso. E seguindo nessa linha, Sônia, eu queria colocar mais uma coisa. Primeiro que o filme tem uma narrativa que eu chamo, como dizer, ele flui. O filme flui bem. E é um filme de uma cinematografia que a gente não conhece, né? E Sim. Parece que é um filme, assim, não americano, mas vamos dizer, ele tem uma narrativa normal, que flui bem. Tem umas brincadeiras, né? Tem uns voos ali, mas ele flui. E se você analisar, é um filme que do começo ao fim só fala de duas coisas: vida e morte. E poder. Naquela cidade, naquela ilha, ninguém está preocupado com grana, com nada, assim. É vida e morte o tempo inteiro, de um lado ou de outro. Né? Isso é hipocrisia também, né? Vida e morte. Hipocrisia. Você não tem político, você não tem discussão política, você não tem, é muito tênue, assim, só aquelas aparições do PV. Agora eu gostei, foi daquela do beijo do cara do... Como era? Não, esse aqui, os dois do socialista com o democrata. E usaram 3 camisinhas. E acabou minha bateria, não pude gravar tudo. Eu achei ótimo, realmente. O Ari, você falou que o filme é uma narrativa, né? Onde está? Quem é? Você falou que o filme é uma narrativa, né? Sim. Então, ele tem pontos de vista. Eu posso dizer assim, em termos de filme mesmo, independente de toda a crítica que é um filme que tem uma narrativa linear e que o elemento mágico ali que ele usou foram os anjos ali, foram o anjo, por exemplo. Dá para a gente, Ricardo, acho que são os críticos de cinema, e dá para a gente dizer isso em relação ao filme? Se você me chamar de crítico de cinema, minha irmã vai me bater. Ah, é? Vai lhe bater. Mas acho que vocês manjam mais aí de como que o filme não é feito. Violento. A gente só tem uma divergência no gosto. O tipo de filme que ele gosta não é o que eu gosto. Não, mas essa questão eu queria que as pessoas comentassem. Primeiro, para vocês o filme fluiu bem também? Não é aquele filme que você fica contando o tempo. De repente o filme flui, ele conta uma história e você acompanha de certa forma linear, né? Como você falou, né? Mas ele tem uns voos, né? As cenas de estúdio, fundo branco, tem pulos de tempo, aquela cena da banca que passa as pessoas, não é linear, né? Mas ele tem uma narrativa muito tranquila, né? Ele não faz muitas acrobacias, isso que eu quero dizer. Acrobacias entre aspas, né? Em termos de espaço-tempo, em termos de personagens, ele foca no padre o tempo inteiro. E a gente acompanha esse padre como se a gente fosse esse padre. E você fica perguntando, o que eu faria?
eu faria igual. Esse padre pirou, esse cara tá armando algo para ele que ele não faz nem ideia. Bom, Ari, sabe um personagem que me chamou muita atenção? Eu não vi ninguém falar dele ainda. Era o farmacêutico, cara. Farmacêutico é uma loucura. Aquele ali. Ele era muito louco. Não é? Aquele cara preconceituoso até o último fio de cabelo, né? Aquele eu achei assim, realmente... Escolheu o pior pai para aquela... O pior marido para aquela menina, coitada. Não, mas vocês... Os outros iam ser melhor, né? Não, mas vocês viram como ele descreve? Isso que é legal, viu? Ó, falando em cinema. Por que ele é assim? Olha, ele foi preso pelo bósnio, depois ele foi preso pelo muçulmano, depois ele ficou não sei o quê, depois o cara passou por um inferno. Quer dizer, ele descreve assim, em poucas cenas, rapidíssimas. Vocês viram como foi legal? Foi muito rápido. Em 4 flashes, ele descreve assim, esse cara é totalmente louco, mas eu vou explicar o porquê. em 4 takes, né? Em 4 takes, ou 5, eu não me lembro agora. Esse cara é totalmente pirado, né? E a hora que ele fala, eu jamais quero ver chineses e negros aqui também. Não, aquela ali foi ótima. E todo mundo muçulmano, né? Conseguiram arrumar assim, ó, juntar tudo num pacote só, né? Assim. Não. Realmente, cara. Agora, retomando o que a Dulce falou, quando ela fala que o filme tem uma pontinha vamos dizer, de dizer assim, existe solução, a mulher que a gente que era classificada como a louca e que a gente já sabe que era menos louca, porque ela deu o filho numa solução assim, né, totalmente consciente, o que ela estava ouvindo? José Carreiras, né? Exatamente. Cantor de ópera. Quer dizer, arte. A arte e o amor, basicamente ele quis dizer como cineasta, que só tem uma solução: arte e amor. Aí você está viajando, você está muito delicado. Não. Tem um monte de outra solução ali, um tiroteio, matar outro, suicídio. Sim, essa a gente já sabe onde vai dar, né? Mas ele aponta porque a única mulher que estava ouvindo uma música diferente ali era a ópera. E era o José Carreiras. E a roupinha estava escrito José, né? Vocês lembram? Quer dizer que foi ela que fez a roupinha. Então, ela que fez a roupinha em homenagem a um cantor de ópera, que ela admirava, né? E ele é um cineasta. Ele é um roteirista, inclusive. Não sei se vocês viram. Ele é roteirista e diretor. Então, eu acho que ele quis dizer, ó, no meio dessa loucura, no meio dessa hipocrisia, no meio de morte, no meio de tudo que vocês... Guerra, só tem 2 coisas que podem salvar: o amor e a arte. Isso é como eu vi. Não sei, vocês comentem. Teve um momento de sensibilidade dela. A primeira vez que ela apareceu, acho que foi a primeira que ela apareceu em cena, se não me engano, quando ele está falando com o padre dentro do quiosque, que o padre foi levar, que falou, não achei que era tanto, e foi levar a encomenda, e ele abaixou. E alguém foi pegar ela, que ela estava tendo algum ataque, alguma loucura, e ela fala, você que é culpado, você está fazendo, o pecado é seu, e fazer assim, mas ela estava contando para o padre que ela não estava vendo ali, porque ela não estava falando com ele. Não é o que você vende que é o problema. É alguma coisa nesse sentido que ela falou. Aí fiquei falando, será que ela está falando com o padre mesmo? Agora, você falando disso, eu acho que foi alguma sensibilidade dela, de alguma forma, querer mostrar que ela tinha alguma sensibilidade e o tanto que o padre abaixou e ficou, tipo, é comigo. Aí mostraram direto, não sei se vocês repararam nisso, chamou minha atenção essa. Eu não sabia quem era essa Ana, depois que ela foi, a gente foi conhecendo melhor, né? Isso. Vocês repararam nisso? Sim. Na hora que ela foi levada, né? A força. Mas também a gente só notou depois que era ela, né? Só depois que a gente descobriu. Eu falei, como é que ela está falando direto com o padre? Assim, o que ela sabe? Ou o que será que é? A gente não conhecia também os personagens. E interessante também que eu achei que ele sentou ali com um alfinetinho e fazia assim, olhava com a lupa para ver se deu certo, fazia a conferência, tudo bem.
Dali a pouco ele já estava com outro negócio, de repente já tinha uma máquina de costura, e foi, quer dizer, produção em massa, né? A ideia. Ele foi criando uma equipe de trabalho. Ali foi também também foram poucas cenas que isso aconteceu e a gente deu para perceber, né, isso. Ele estava com um alfinete, depois com um negócio de cabinho, depois já foi para a máquina de costura, e depois já estava com o outro, e aí o outro já foi fazer o infográfico, né? Estava escalando, né, Ari? Assim, Estava escalando, ele estava escalando. Foi realmente a escala de produtos ali, de ação, de atuação, né? Ele virou quase uma startup. Olha, eu acho que ele foi bem eficiente. A tecnologia ele foi ampliando, né? Mas olha, foi tão inovador que o cara que veio receber ele falou: genial, genial. Nossa, espanto do bispo. Nossa, vou levar lá para cima. A ideia para ser bispo. Vou levar para Roma. Vou levar para Roma. Vou levar para Roma, Mas, cara, é impressionante, né? É impressionante a pacoteira de detalhe que esse filme tem. De uma forma lúdica. E foi de uma forma lúdica. Você sabe ele que tem eu humor, fiquei tanto que você viu, Ricardo. Não, eu fiquei em dúvida com esse filme, com outro filme, mas eu achei que só quem ia gostar era eu e o Ari, que é One from the Heart, do Coppola, sabe? Aquele do... Como é que é? É aquele que é todo feito em estúdio, que ele recriou Las Vegas dentro do estúdio. O filme que quebrou Coppola, né? Arrebentou o dinheiro que ele tinha. Tanto é que o pessoal disse que ele fez o terceiro do... Qual é o nome do filme que eu não entendi? One from the Heart. Eu não me lembro como é que eles traduziram, mas é um assim, todo em estúdio, um filme assim, eu só me lembro bem, assim, nunca esqueci da cena da Natasha Kinski atravessando de bailarina no meio, assim, de equilibrista. É muito legal aquele filme, mas eu achei que ia ser demais, ia botar todo mundo para dormir aqui. Aí, não. E aí, na minha santa inocência, vamos pegar um filme engraçadinho para a gente... Eu acho que o filme também vai crescendo, ele vai começando de um jeito e aí você vai sendo envolvida na forma como ele vai contando os detalhes aí das coisas, né? E aí termina com a porrada, né? Para a gente ficar pesado o negócio, né? Mas me impressionou também, como o Ricardo, os detalhes, muito detalhe, muita coisa crítica ali, muita coisa. Não, e isso que eu ia falar, como cinema, vocês veem que não tem uma cena à toa, assim, uma cena gratuita. Ele é o tempo todo, né? Ele vai num crescendo, não tem uma ceninha boba que você fala, não, essa cena podia ter jogado fora. Eu não me lembro de nenhuma. Quer dizer, são cenas, assim, vamos dizer assim, bem construídas, vamos dizer. Não tem nada assim supérfluo. Eu não me lembro de nenhuma cena supérflua que pode ser jogada fora. Quer dizer, é bem feito. Aliás, aproveitando aqui a Marta, a Lilian e tal, ô mãezinha judia, aquela mãe do menino que estava lá em cima. O poste. Desce. Aliás, era uma judia italiana, né? Sim, judia italiana. Isso que eu ia falar, não era só judia, não. Eu também pensei no moço do poste. Que todo mundo gosta da desgraça alheia também, né? Ficou todo mundo olhando, ninguém ajudou, ninguém conversou com ele, sentaram, bateram palma para ele, sabe? Como assim? Tem louco para tudo, né? E deixaram ele lá, ele podia ter caído a qualquer momento, né? Só não caiu que a mãe chegou, né? A mãe chegou e desce daí, desce. Não, mas caso você não descer, o pulo é ótimo. Foi a única coisa que sensibilizou ele, porque o resto estava mandando descer ele nada, né? Mas quando a mãe disse que ia pular, ele... Outra coisa, vocês lembram qual foi o momento, a cena que ele teve a ideia de fazer o preservativo? Como foi genial essa cena? Vocês lembram qual foi o momento? Não. Vocês lembram? O pneu do carrinho. Eu não tinha ligado isso. Eu também o pneu. Olha! O pessoal estava trazendo o caixão para o cemitério. Aí o caixão caiu, a mulher fala assim, você matou ele 2 vezes, que agora o caixão caiu também. Você lembra? Fala dos... Sim,
Não, é isso. E aí o lance da morte e da vida, né? Então ele brinca brinca entre aspas, né? O tempo inteiro a morte e a vida, né? É a morte que deu a luz para ele, para a vida, e aí vai a história, mais ou menos. E a morte do livre-arbítrio também, né? Porque ele tirou o livre-arbítrio de todo mundo, né? Sim. Na verdade, ele brincou de Deus. A cena final é o cara falando que acabou com a vida dele, né? Quer dizer, eles escolheram, né? Bom, quem vai ser o pai? Quem vai ser o pai? Alguém tinha que ser, né? Não, Como é que eles iam explicar que nenhum dos três... Hã? Aquela história, não, a gente não vai saber quem é o pai. Não, a gente tem a liberdade de escolher quem é o pai. É o Eles tinham o contrário. poder na mão, né? É brincadeira aquilo. Mas eles estavam tão certos do que eles estavam fazendo. A gente não via que tinha um interesse pessoal, de ganho pessoal. O que eles queriam mesmo era equilibrar a coisa, queria aliviar o que ele ainda fala, né? Assim você não está pecando e nós não estamos indo contra a igreja. E você não perde seu emprego. Então, acaba o seu pecado e você não perde seu emprego. E a gente ainda aceita a igreja. Quer dizer, a gente fica todo mundo feliz na brincadeira. Só que quem sofre as consequências são as pessoas, né? Que vão usar. Aliás, aquilo. eu ia falar uma outra coisa. Aqui que eu li hoje, solidão e ansiedade. Lembrei dessas duas palavras. Eu li que uma psicóloga falou que nós, o mundo, está vivendo um momento de grande solidão e ansiedade. E aí o repórter pergunta: o que as pessoas fazem para combater o estresse da solidão e da ansiedade? Acho que vocês têm a resposta, né? Pega um filme desse, vem assistir, ou compra um monte de camisinha e sai furando. Não, a reportagem não era bem isso. Era que aumentou muito enfim... Consumo de álcool. De sexo virtual, de sites. Eles falaram isso, que numa situação como a nossa, mundial, de solidão e ansiedade, aonde você põe o teu estresse? Onde você descarrega o seu estresse? Aliás, a gente está querendo fazer um social meeting, né? E aí a gente não sabe se lança ainda esse mês, mas é para as pessoas se encontrarem, né? E aí Vanessa participou aí dos Estados Unidos e achou super legal. E aí... Conta. Ela gostou. Conta, Vanessa, pra gente. Na verdade, eu vi um em São Paulo, que eu estava usando a Baby, um formato que era bem interessante, que só as pessoas que indicavam. Então, de uma certa forma, não tinha gente muito estranha, né? Mas, assim, eu indicava algumas coisas. Indicou alguém, né? A então, gente pensou uma isso. Coisa mas era tipo aqueles speed date, né? Que a pessoa fica conversando com a outra, né? E não necessariamente para namorar, para conhecer, não sei o quê. E parece que era um formato bem bom, né? Mas tem essa dificuldade, né? Porque você teria que conhecer alguém do grupo para entrar. Mas pelo menos você tinha mais segurança de quem entrava, assim, né? Porque tem gente que fica muito neurótica, porque você não sabe com quem está falando, né? Ô Paula, antes da Vanessa falar, existe uma atividade do grupo do Trabalho 60+, que chama a Arte do Encontro, que nasceu exatamente disso. É uma derivação do speed dating. Uma outra pegada que é muito isso que você falou. Mas a Marta... Então, Ari, eu quero depois saber como é, porque a gente... A Marta. Fala com a Marta, que está aqui. Depois fala com a Marta, Porque Vanessa foi nesse para conhecer e ver como é que funciona, né? Como também o cinema foi a partir também de uma experiência de lá. E aí a gente, bem, de certa forma, está trazendo e adaptando a nossa realidade, né? E aí a gente estava pensando, Vanessa disse que achou super legal, né? Conta, Vanessa. Conte, Vanessa. Na verdade, eu nem conheci Speed Date, né? Eu cheguei aqui e aí vi que tinha essa opção, que antes era tudo em pessoa. Aí como teve a situação da gente agora,
Aí eu vi que eles estavam fazendo online, e aí a gente escolhe por cidade, né? Apesar que online, acho que você pode participar de qualquer cidade, né? Acho que não tem muito isso. E aí, o que eu entrei dava uma faixa etária, apesar que as pessoas que estavam lá não estavam nessa faixa. Foi engraçado. Mas foi legal, porque fizeram tudo por Zoom, né? Tem um moderador que apresenta todo mundo, você chega... Bem, eu cheguei um pouquinho antes, né? E aí a gente fica conversando todo mundo junto. Aí quando o moderador chega, ele coloca pessoas em salas, né? Só que a ideia desse era para namoro assim, né? Flerte, essas coisas. Mas, claro, se você quiser fazer amigo, você faz. Mas era pareado homem com mulher, né? Então, os grupos eram... Sua preconceituosa. Não sei, enfim, né? Devia ter um específico para cada faixa etária. Não, mas conta aí como é que era. Eram quantas pessoas? Não são selecionadas pessoas. Na verdade, não tem... Assim, eu não sei como é que eles selecionam, porque eu sei que tem um limite, assim. Tinha que ter um mínimo de 10 pessoas, que eles fariam, né, 5 e 5. Mas acho que tem um máximo, que também eles têm que... A ideia seria passar 3 minutos com cada pessoa. Então, cada par de pessoa vai para a sala de Zoom. Então, o moderador coloca você com a pessoa e você teria 3 minutos para conversar. Só que a gente teve mais, porque meu grupo só teve, acho que 10 pessoas, sei lá, 8, acho que teve até menos. Mas você não sabia quem você ia encontrar, né? Ainda mais se algumas pessoas chegaram atrasadas, e aí de repente você está na sala com aquela pessoa, e você começa a conversar, e conversa livre, e depois o moderador vai trocando você de sala, até você conhecer, teoricamente, todo mundo, né? Então tem o limite mínimo e o limite máximo. Eu acho que máximo seria, sei lá, 25 pessoas, não sei. Mas é legal porque, assim, você, né? Você conhece pessoas totalmente novas, assim. Eu assim, não sei se desse o máximo, como é que eles... Eu acho que eles limitam assim, quem se inscreve primeiro entra, né? Eu acho que não tem... Tá, mas a sala você divide em 3 minutos cada pessoa. Você vai falando com as pessoas, vão trocando. Exato, eu acho que se fossem 25 seriam 3 minutos. Como a gente só tinha 10 pessoas, acabou sendo, sei lá, 10 a 15 minutos com cada pessoa, que é bastante tempo, né? Então, principalmente se E depois você conseguiu manter, depois você manteve com as pessoas que você fez contato, você manteve? Não, então, a ideia seria essa. Depois que você conhece todo mundo, né? Porque, assim, como esse era voltado para dating mesmo, se você tivesse interesse, eu nunca recebi esse e-mail. Acho que é porque eles iam reorganizar, porque a gente teve pouca gente e eu acabei não entrando. Mas a ideia era, depois o moderador manda um e-mail e pergunta quem você se interessou. E aí, aí eles vão checar. Se eu me interessei por você e você por mim, aí ele pergunta, você quer trocar contato? Então, assim, as pessoas não têm meu contato, né? Se eu não dei, elas nunca vão me ver, nem vão me achar. Então, dessa forma, é bem seguro, né? Mas, assim, cabe ao moderador depois fazer o pareamento. Se 2 pessoas gostaram, né? Ou querem se conhecer mais, ou ser amigo, sei lá o quê, aí troca o contato. Assim, eu lembro da experiência do Cadê Você, né? Uhum. Você sabe qual foi a maior dificuldade que a gente teve no Cadê Você? Foi arranjar homem. Esse eu acho que tinha mais homem que mulher, mas é isso, essa também era a dificuldade. Eu acho que o moderador tinha que permitir um número que fosse igual, né? Agora, sim, se for para amizade, não vai importar tanto, né? Ser homem ou mulher, assim. Uma coisa, baby, que eles falaram, que eles fizeram, que era engraçado nesse que eu li, é que o seguinte, que quando eles jogavam você na sala com outra pessoa, eles também jogavam uma pergunta aleatória. Engraçada para quebrar um pouco o gelo, né? Porque às vezes você fica meio muda, não sabe o que falar e, sei lá, jogava uma pergunta, tipo uma brincadeira, né? Que aí pelo menos descontraía um pouco, né? Era uma ideia na verdade, a gente já bolou as perguntas e agora a gente pensou em dividir de grupos de 4 e ser amizade, né? Lógico, se rolar paquera é aí uma sorte, né? Mas... Lembra daquele chat que a gente estava com aquela mulher, como era, que fez aquele filme dos 30 homens dos meus 30 anos? Como era o nome do filme, do livro da mulher? Aquele chat, quem tem medo do Tinder, que foi feito lá pelaquela jornalista lá que publicou o livro da mulher.
Essa era uma figura interessante para trazer, para botar para bater papo. Não sei se vocês viram, uma mulher que era casada, casou por casar 30 anos, e aí levou um par de chifre, separou-se do caba e resolveu se dar um homem diferente para cada um dos anos que ficou com o cara. E escreveu um livro chamado 30 anos com você, não sei, eu não me lembro como é que é, descrevendo as 30 experiências. Pô, mas eu achei a mulher bem interessante, podia sacudir ela no meio dessa história. Não, eu estou pensando aqui, a gente bolou mais ou menos a estrutura de como a gente vai fazer, as perguntas, não sei o quê, mas eu acho que a gente pode começar trazendo uma pessoa dessa para falar. Dar uma esquentada. Para dar uma esquentada no grupo, né? Pessoal, só para dizer aqui, isso é uma coisa que nós discutimos muito. Foi uma das primeiras iniciativas do grupo, que já tem quase, acho que uns 2 anos. Por isso que eu falei, conversa com a Marta. Porque a arte do encontro nasceu de uma brincadeira que a gente estava num bar, num restaurante, sei lá, e aí a gente começou a falar de speed dating, que é exatamente esse processo que a Vanessa descreveu, para ver se dá match. Mas a nossa pegada não foi speed dating no sentido tradicional. O pessoal derivou para uma, assim, a arte do encontro, fazer encontros entre pessoas e não 2 a 2. A mesa, que era a mesa real, mesa de bar, de restaurante, né? De um bistrô. Então tinha um jantar, tinha um bistrô, e as pessoas se reuniam em mesas de 6 pessoas e trocavam de mesa. Mas não a cada 3 minutos, que isso é loucura, 3, 4, 5 minutos. Esse é o speed dating tradicional. E o match pode ser ir para o cinema, viajar, namorar, fazer o que quiser. Agora, eles aperfeiçoaram isso, que teve jantar, teve filme, era cobrado. Vanessa, você pagou? O teu era pago ou não? É pago aqui. Acho que aqui é $25 uma sessão de speed dating. Em São Francisco, né? Acho que cada cidade muda um pouco. $25 por cada speed dating. Exato. É como se você fosse num restaurante se encontrar com as pessoas e trocar de mesa a cada 3, 4, 5, 10 minutos. Só que lá nos Estados Unidos isso é uma coisa industrial. Não, é industrial. Aqui tudo tempo é dinheiro, né? Inclusive namorar. É tudo muito rápido. Mas eu acho que a gente é que tem essa cultura também, né? Porque a gente tem uma amiga em Amsterdã e ele, assim, nem pensar. Como assim? No Brasil as pessoas paqueram no bar, na rua, nos lugares? Não existe isso, porque é só virtual, né? Porque é como se vai para um bar, não. Como é que você vai para um bar e paquera? Ele achava super estranho isso. Engraçado. Ei, pessoal, eu preciso ir. Vamos nessa. Ricardo, Conselho de Ari, fala aí. Cobrou você de homem aí, ó. Bom Dia dos Pais. A gente não desejou. Feliz Dia dos Pais a todos os pais da família, Feliz né? Dia dos Pais, gente. Já foi super legal. Esse bate-papo com os filhos hoje de manhã realmente foi o maior presente. Assim. Que bom. Ai, que delícia. Ficar conversando com os 3 é muito legal. Fora as brigas, né? Os 3 estão aonde, Ricardo? Eles estão em que país? Não, tá. Os 2 estão em São Paulo, os 2 meninos estão em São Paulo e a menina está na Inglaterra. Né? Agora a ideia, aí tinha, o mais novo chegou para mim, quando é que você volta aqui para São Paulo? Eu falei, cara, quando é uma bela interrogação, né? Uma bela interrogação. Ari, você tem filha? Você tem filha? Tem um. Tá aqui agora. Também tá perto. Ele está estudando no interior, né? Mas agora está aqui. E, enfim, só um. Pertinho, né? Não, é menino, tem 24 anos. Menino. Falou que não sou só eu que tenho que fazer conta para saber quantos anos o filho Gabriel. Ari, fala, puxa a minha orelha, porque
porque eu tenho que fazer conta para saber quantos anos o menino tem, né? Que nem tu fez agora. E eu ainda pior que na última vez que a gente comemorou junto o aniversário dos dois mais velhos, eu errei. Eu comprei as velas com os números errados. Aí é ruim, hein? Pior foi meu filho que foi fazer uma tatuagem para me homenagear e errou a data do meu nascimento. Oh, meu Deus! Aí eu disse, pô, nasci em 65, ele botou 66. Ele fez, não, qualquer coisa a gente pede pro tatuador ajeitar aqui. Eu disse, não, mas vou deixar assim mesmo, porque aí você fica mais nova. É. O duro sou eu que tenho 5 filhos homens, então, e todos são Carlos, né? Carlos, cada um é Carlos Fernando, Carlos Eduardo, Carlos Daniel, e ligava para casa, cadê o Carlos? E qual deles, né? E o duro, quando eles estão aprontando, muito moleque junto, aí estavam aprontando e eu, menino, fulano, eu ia errando o nome de um, o nome do outro, aí no fim, quando não saia mais nada, era menino, para! Ele já falou, quando fala menino, era porque era com todo mundo. Carlos, para! Aí pronto. Não, é menino, para! Mas é interessante. O meu mais velho, Ari, está com 42. Está com um bebê de 2 meses, está assim, babando, né? Com um bebezinho novo. Nasceu faz dia 20, agora de julho. Parabéns. Parabéns. Mais um netinho. Gente, eu também preciso ir. Adorei, boa noite, adorei voltar, né? Agora estou de volta aqui. Bem, o próximo filme... Quem vai escolher? Eu. Quem vai escolher, Paula? Ninguém gosta dos filmes que eu escolho, Sônia. Né? Toda vida que eu escolho, me xingam. Não, melhor não. Mas, por que a gente não bota Blue Velvet? Não, muito pesado, Ricardo. A gente quer acordar bem na segunda, calma. Esse de hoje foi denso. Foi mas pesado, mas foi leve. A mim não deixou pesada. Não, porque você foi uma não forma é de você... católica. Hã? Você não é católica. Eu estou aqui assim, ó. Não, o cara fez com leveza mesmo. Não. A situação em si, o Ricardo, é uma coisa que a gente enfrenta muito. No dia a dia tem um monte de valores da gente que é desafiado. Não é só com relação à religião, essas coisas. A gente, a cada minuto, você vê televisão, rádio, de pessoas interagindo de uma forma horrorosa. Então, eu não trouxe para mim, eu assisti dissociada. Né? Eu entrei mais na situação daquela mãe que enfiou a jaqueta aqui porque ela precisava parecer grávida para justificar aquele bebê, com a outra que entregou o menino, fica com ele que é para proteger, que na realidade ela fez uma promessa porque queria que ele ficasse bem, por isso que ela estava andando de joelho, não é porque ela queria ter o filho, era que ele nascesse bem, ficasse bem. E do que realmente pelo padre, porque na realidade a intenção do padre era trazer mais vidas para o lugar. Só que ele meteu os pés pelas mãos, né? Então ele não me deixou, e aquilo que o Ari falou que ele não se tornou monótono, apesar da música, toda hora você pensa, nossa, essa música outra vez, mas você já sabia que ia entrar uma coisa nova quando entrasse a música, ele ressignificou alguma coisa ali, fazendo isso. Então, eu não achei tão denso de me deixar pesada. Eu não fiquei pesada. Agora, eu vou, com certeza, eu vou ficar pensando um monte de coisa depois dessa conversa toda, né? Mas eu achei bem legal o filme. Foi bem... Eu achei engraçado e melancólico ao mesmo tempo. Exato. Tem uma coisa melancólica ali. Eu torcia para achar alguma solução diferente de algum ponto que fosse melhor. Sônia, nessa mesma linha de continuidade de vida, de preservar a vida e gerar vida, é que a Florésia está pensando em fazer esse speed dating aí com o pessoal. Ah, sei. E a Vanessa vai assessorar. E a Leilá que está aqui, também conhece isso muito bem. Pode falar com a Leilá também. Olha só! E ainda vai ser responsável pela compra de teste de gravidez nos 60 mais. 60 mais é ótimo. Vocês se inspiraram na velha que foi comprar o teste, né? Aquela foi muito boa. Então tá ótimo. Ari, obrigada pelas dicas. Ricardo, você faz aí. Depois ainda, inclusive, ia conversar com você e Regina, o negócio do Cadê Você e ver como é que... Tem muita
coisa essa semana para ver. Tá bom. A gente se vê no próximo filme. Ari vai continuar, né, Ari? Com a gente. Estou aqui. Certo? Ari, todo dia é um visual novo, é isso? Ari um dia tá de barba, um dia tá sem. Hoje ele tá de... Eu até fiquei olhando e falei, mas é o Ari? Eu ele tava hoje tá hoje. totalmente diferente, eu também não sei. Eu vou explicar. Primeiro, eu acordei um dia... cortar o cabelo. Eu fui visitar minha mãe após 5 meses. A hora que ela olhou para minha cara, com aquela barba e aquele cabelo que vocês viram antes, ela falou, meu Deus, parece um mendigo debaixo da ponte. Eu nunca tive tão feio, pelo amor de Deus. Bom, aí eu não tive encontrei um barbeiro aqui pertinho de casa que, olha, maravilhoso, baratinho, o menino da Chapada Diamantina. Baratinho. O menino ficou 1 hora comigo, cortou direitinho, adorei o menino. Depois a barba eu já tinha tirado um pouco, voltou. E o óculos tá diferente porque eu perdi meu óculos. Eu estou usando o óculos da minha mulher. Eu vou ter que fazer Mas hoje o visual foi completamente diferente. É isso aí. Cada dia ele chega com um visual novo, né? Era estratégico, viu? Mas valeu. Ei, gente. Valeu. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada. Valeu bastante. Muito bom. Foi ótimo. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Saúde.